Cuidado. Sou contra! Deus criou macho e fêmea! Não existe cromossomo homossexual. Tá ali. O que é homofobia? Quase pegou. O que é homofóbico? Então quer dizer que eu leio a minha Bíblia e a Bíblia diz que Deus condena o crime de homossexualismo? Eu virei criminoso. Vamos dar tchau pros peixes? Tchau. Peixinhos. Tchau, peixes. Acabou o papá, peixinho. Ele vai comer seu dedo. Quem é o Supremo para dizer que pode casamento homossexual? Vamos. Ei, quem é o Conselho de Psicologia? Ai, me poupe, mamãe, me acorde. Eu só preciso ver chover pra cima agora, porque o resto do dia vem. Pronto, vamos tirar essa máscara aqui? Eu sou chama. Deus não criou o Ministério Público. Deus não criou o Conselho Tutelar. Deus não criou os Conselhos Bolivarianos da União Soviética. A mãe tá aqui. Deus criou família. Porque com família forte teremos um Brasil forte. Que Deus nos ajude. Oi pessoal, o meu nome é Wolf. Hoje eu tô aqui com uma tarefa muito desafiadora. Vim a convite das minhas amigas para apresentar para vocês um pouco sobre o Estatuto da Família. Esse é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O texto deste projeto tenta definir o que pode ser considerado uma família no Brasil, ou seja, ele estabelece regras jurídicas para que tipo de grupo de pessoas pode ser chamado de família. Daí você me pergunta, qual a necessidade de discutirmos sobre isso? Pois bem, a Constituição de 1988 já tem uma definição do que é uma família. Ela diz que uma família é o resultado entre um homem e uma mulher, ou um dos pais e seus filhos. O tal projeto de lei serviria para criar regras mais claras para isso. Pois então, aparentemente está tudo bem, não é? Então por que temos que nos preocupar com isso? É porque em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas do mesmo sexo também podem se unir juridicamente com os mesmos direitos e deveres dos outros casais. Na prática, os casais homossexuais agora podem se casar no cartório por causa dessa decisão. O Estatuto da Família, na verdade, é uma tentativa de reagir a isso e definir em lei que tipo de família poderá ter acesso a direitos como pensão, INSS e licença maternidade. Gente, o Instituto Brasileiro de Direito da Família estima que, se aprovado, o Estatuto tenha como consequência a anulação de adoções e casamentos, ambos direitos já reconhecidos pela Justiça, mas não previstos em lei. O projeto também teria influência nas famílias compostas por heterossexuais com filhos adotivos, por tios que cuidam de sobrinhos ou até mesmo irmãos mais velhos que criam os mais novos. Discutir família no Brasil é bem polêmico, ainda mais que o conservadorismo ainda impera na sociedade brasileira, apesar de que a atual família ela se configura em novas roupagens. O pastor Silas Malafaia é um deputado que defende com unhas e dentes o Estatuto da Família. Agora vou deixar vocês com a opinião dele. Reflitam sobre isso. A questão do Estatuto da Família. Qual é a questão do Estatuto da Família? A imprensa acusou. Os deputados foram contra a decisão do STF. Que papo é esse? O que está na Constituição brasileira, que é a lei máxima do país, artigo 226, parágrafo 3º, que a Constituição brasileira reconhece família homem
e mulher. A família é constituída de homem e de mulher. Isso está na Constituição. Quem te falou que o Supremo Tribunal Federal está acima da Constituição? O Supremo Tribunal Federal, ele deu a união civil. É isso que o Supremo Tribunal Federal deu. Não tem nada contra. O Supremo Tribunal Federal está abaixo da Constituição. Eu falei para o líder do ativismo gay, o Tony Reis, disse lá na audiência pública da Comissão do Estatuto da Família o seguinte: se vocês querem que a Constituição considere família 2 homens ou 2 mulheres, reúna 308 deputados, faça uma PEC, um projeto de emenda constitucional e mude. Se não, meu querido, isso é vergonhoso. Então é uma desmoralização da Constituição para atender um grupo. Então vamos fazer o seguinte: libera tudo que é droga, porque só no estado do Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de dependentes. Então vamos contra as leis porque tem um grupo que está praticando. Que conversa é essa? Vamos falar a verdade. A Comissão do Estatuto da Família, ela concordou com o que está escrito na Constituição, que reconhece como entidade familiar que é constituída por homem e mulher. Querem mudar a Constituição? Então vamos pelo viés político da lei. Reúna 308 deputados que apoiam isso, para mudar a Constituição. Não pode ser caneta de juiz e não pode se deturpar a lei para poder agradar um grupo. Então isso aqui vai virar uma anarquia. Então manda rasgar a Constituição e cada um viva do jeito que quer para ver onde é que vai parar a sociedade brasileira. Nós vamos virar um Estado anárquico que não tem lei. Um Estado onde não há limites. E onde não há limites, a derrocata já está pronunciada. Vamos obedecer à Constituição, gente. A imprensa, ela não pode estar a favor de A ou de B. Vamos dar notícia como ela é. Isso é vergonhoso. Querer defender um grupo contra uma lei constitucional, aí não. Mude a Constituição. Se não, família, artigo 226, parágrafo 3º, é constituída de homem e de mulher. E só tem uma maneira para mudar isso. É uma PEC enviada ao Congresso Nacional e que tem que ter 308 deputados. O que passa disso é violar a lei, é rasgar a Constituição para poder agradar qualquer grupo. E nós não podemos aceitar isso. Deus abençoe. Até Jesus ficaria fora do Estatuto da Família, pois, segundo consta, ele era filho de uma virgem concebida por um Espírito Santo. Maria, sua mãe, vivia com o carpinteiro José, que se tornou o segundo pai do menino. Em suma, se eles vivessem no Brasil de 2015, eles estariam sob o risco de ficar fora do tal Estatuto da Família, a mais nova e retrógrada legislação concebida pelos fundamentalistas do Congresso Nacional. César! Ave! Olá, Aqui que é a residência da família Nazaré? eu sou Maria, esse aqui é Jesus, meu filho, o que a gente pode ajudar? Aqui, ó. Ordem de despejo? Deve estar havendo algum engano, nós pagamos as contas tão em dia, né, mamãe? Tem engano nenhum, não. Vocês não leram o jornal, não? Vocês não viram que o Congresso da Galileia aprovou uma lei que mudou a definição de família? A gente viu isso, sim. Então vocês não fazem mais parte do programa Minha Tenda Minha Vida. A partir de agora, isso aqui vai ser para famílias tradicionais. Ai, meu Jesus, Maria José. Calma, mãe, nós somos uma família super tradicional. Sou eu, minha mãe, Virgem Maria, eu, Jesus e meu pai, Deus. Aí, Peixoto. Aí, o moleque agora tá dizendo que é filho de Deus. Deixa eu ver se eu entendi direito. Essa senhora é distinta sua mãe e Deus é seu pai? Exatamente, só que na verdade a gente tá... Não pode isso, Peixoto. Pode não. Família é mulher com homem. Mulher com Deus não configura família. Ouviu, cidadão? Então vocês vão ter que se mandar mesmo, tá bom? Vambora. Com licença, o que está acontecendo aqui, posso saber? E o senhor quem é? Esse aqui é meu marido, Zé. A gente está sendo despejado, Zé. Mas como? Isso não é possível. Calma, pai. Pai. Falou que teu pai é Deus. Porque o Jesusinho, na verdade, ele tem 2 pais.
Eu também sou pai. Pai é quem cria, não é, filho? Aí, Peixoto, agora o moleque tem 2 pais. Você pode isso, Peixoto? Deixa eu ver aqui, você pode ir. 2 pais, 2 pais. Pode não. Não, pode não. 2 pais é proibidaço aqui, tá até marcado Não aqui. precisa mostrar, não. É isso. O Congresso falou que a família de vocês não é uma família, é porque não é. Pode ir juntando as tralhas, acabou a mamata, estão despejados, vai. Mas eles estão ofendendo assim a Santíssima Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Teu pai não era Deus, aí, ou era o José. Vambora, ó, garoto. Vamos sair com o seu bando daí, vambora. Vamos saindo com tudo daí. Ai, Vai, mãe, vamos. eles não entendem nada do que eu falo. Bora. Vai se acostumando, meu filho. Vai se acostumando. Além do deputado Cunha e do pastor Silas Malafaia, muitos outros deputados apoiam o Estatuto da Família com a roupagem conservadora. A gente vai ver um pouquinho dessas opiniões pela reportagem que o CQC da Rede Bandeirantes fez em Brasília. União entre homem, mulher e seus filhos. Você pode até não se encaixar nesse arranjo familiar, mas é isso que alguns deputados querem enfiar na cabeça das pessoas através de um projeto inconstitucional chamado de Estatuto da Família. Isso, além de agredir diretamente os direitos dos homossexuais, coloca em xeque vários arranjos familiares que são extremamente usuais nos tempos modernos. E hoje a gente veio até Brasília para saber o que é que tem na cabeça desses deputados que pensam assim. Deputado, qual é a sua opinião sobre o Estatuto da Família? No meu preceito, eu acho que ele é bem conservador, mas traz a dignidade à família. Uma coisa é a concepção religiosa de cada um. Eu entendo, eu respeito. Outra coisa é você pegar uma concepção religiosa e fazer com que o Estado brasileiro, que é laico, adote aquela posição religiosa. Minha opinião é que a família tem que ser na versão natural. Homem e mulher. O senhor sabe que hoje o mundo, a realidade do mundo, do brasileiro em específico, não é essa natureza que o senhor está falando. Hoje nós temos mães solteiras, nós temos 2 homens casados. Se você chegar agora em uma mangueira e lá você encontrar uma banana, você no mínimo não vai achar estranho porque não é natural? Os gays são tipo uma mangueira que dá banana, é isso? Não, quem está fazendo essa comparação é você. O senhor que disse. O senhor acha errado ser gay, então? Eu não acho errado ser nada, você pode ser o que quer. Você quer ser? Fique à vontade. É que a gente não está discutindo, deputado, como a pessoa nasce, sim o que forma uma família. Porque, por exemplo, uma criança que é adotada por 2 mães, 2 pais, ou um pai e uma mãe, ela não nasceu naquela família ali, né? E ela constitui aquela família também, o senhor concorda? Não constitui uma família. Ela não faz parte da família, a criança adotada? Não. Ela pode, mas se tiver um homem e uma mulher, é uma família. Se não tiver, são 2 amigas que criam uma criança. Então, por exemplo, se for uma avó que cria o neto, também não é família? Não, também não é. É a avó do menino. Homem e mulher é a única forma de uma família se constituir, é isso? Se constituir e produzir, né? A não ser que estão inventando a anomalia, homem com homem, mulher com mulher. Então o senhor acha que ser gay é errado? Claro que é. Dentro da minha formação cristã, tá entendendo? Agora, só falando de formação cristã e tudo mais, a gente sabe que o Estado é laico. O senhor não acha que é mais fácil a gente rasgar a Constituição logo e botar uma Bíblia lá no lugar? Não precisa. O Estado é laico, mas é formado por pessoa, por cidadão que tem suas religiões. Isso deve ser respeitado. Se esse estatuto for aprovado, né, não tem chances, mas se for aprovado, o senhor pode ir na justiça, alegar que é gay e não vai precisar pagar pensão pra ninguém. Não é maravilhoso? Mas eu acredito que nós não podemos misturar o que é uma constituição familiar de homem, mulher, normal, com relação do mesmo sexo como família. Ah, tá, o normal e o anormal, o senhor está diferenciando aí. Eu acho que é uma exceção, não é? Esses deputados que aprovaram, eles não devem ser bobos, eles devem saber tanto quanto o senhor, tanto quanto eu. Será que eles não estão provando isso só para tirar a amante do conceito familiar e não precisar pagar pensão? Por que quem adota não é família? 2 homens em casa, 2 barbudos, um fazendo papel de mulher e de homem, tá certo isso? Eu acho que 2 barbudos vão educar uma criança muito melhor do que uma pessoa com um pensamento tão retrógrado quanto o senhor, isso sem dúvida. Bom, se isso for retrógrado, eu quero ser o número 1 da fila. Por que a legislação não pensa em leis que sejam inclusivas, né? Que procurem cada vez incluir mais pessoas e não excluir? Sabe que esse estatuto ele exclui não só os gays, mas exclui mães solteiras, como a minha mãe, por exemplo. E a minha mãe é minha família, o senhor não vai poder mudar isso. Não tem, meu pai não faz a menor diferença para mim. Caso assim? Vindo a caso. Mas você tem um pai. Mas ele não é da minha família. Família quem cria. Não, o seu pai é da sua família. Ele que com o esperma dele, você está aqui inteiro hoje. Então, o que define família é esperma e óvulo, é isso? Mas são homem e mulher. Diante disso, não tem mais nada para falar, deputado. Boa tarde.
Então, estamos aqui numa entrevista com o deputado Diego Garcia, que é o relator do projeto conhecido como Estatuto da Família. Qual é a sensação de ser relator de um projeto inconstitucional? De acordo com o artigo 226, a família ela é protegida independente dos seus formatos. O projeto do Estatuto da Família, ele não altera nada. Então, para que ele existe? Esse Estatuto da Família reconhece que tipo de família como família base? A família que está prevista na Constituição. Por exemplo, formada por a união entre o homem e a mulher, ou seja, o casal homem e mulher. Deputado, como é que fica a situação de um casal homoafetivo, ou seja, 2 homens ou 2 mulheres, que adota uma criança? Aquele casal que adotou uma criança, ele é família, base da sociedade, e o Estatuto da Família também vai dar a ele essa atenção. Mesmo se for um casal de pessoas do mesmo sexo? No caso dos casais de pessoas do mesmo sexo, o pai que adotou uma criança também é reconhecido. Os 2 pais são reconhecidos como família. Não está em jogo a questão da opção sexual da pessoa. O que está em jogo é a questão da adoção. Esse projeto ele pode estar excluindo faixas importantes da sociedade. Arranjos familiares que são muito importantes, de mães solteiras a pessoas que adotam crianças. O Estatuto ele não exclui ninguém. Ele não cria nenhum impedimento. Nessa lei só pensa nessa família base. Traz aplicações à família base, traz proteção. Por que garantir a segurança e os direitos somente para esse arranjo familiar base? Nós não somos contra ninguém, não estamos excluindo ninguém. No meu relatório não existe nenhum discurso de ódio, de ataque ou preconceituoso contra os demais arranjos existentes na nossa sociedade. E principalmente contra os homossexuais. Na semana passada a gente teve não é nem votação, né, do Estatuto da Família, já engolindo assim para todo mundo aceitar sem muito debate. Como é que você enxerga aí? O Estatuto da Família é uma peça da estupidez, assim, eu diria, porque o projeto ele é inconstitucional e ele não corresponde à realidade. Eles acabaram excluindo outros arranjos familiares. Por exemplo, o Estatuto não considera a família avós que criem netos, tios que criem sobrinhos, não considera a família o casal que seja sozinho, que não tenha filhos, que decida não adotar filhos ou não ter filhos, ou o casal estéril. Então, perceba como isso é grave, né? Colocar esse estatuto seria porque a bancada evangélica na cama gosta mesmo de papai e mamãe? Eu acho que eles não gostam de papai e mamãe, não. Eles fingem que gostam de papai e mamãe, mas eles são bem mais hardcore. No Chile, agora tem uma nova regulamentação de 2015 que foi criado um novo estado civil, o de coabitantes. Esse beneficiará cerca de 2 milhões de casais com ou sem filhos que vivem juntos sem estarem casados e até agora não tinham como regularizar o regime de bens, de saúde, previdenciário e hereditário. A iniciativa é emblemática porque pela primeira vez o Estado reconhece e protege as uniões homossexuais, considerando formalmente que são a família. Muito diferente do Brasil, não é? Estamos de acuerdo que el amor es igual para todos. Y para todas. Estamos de acuerdo. Si me pasa algo, quiero que se queden con la casa. Y si yo saco el perro hoy, ustedes lo sacan mañana. Y convivir tiene sus ventajas. Todo lo que hay aquí es de los dos, menos la ajedrez que lo compré yo. Estamos de acuerdo que somos familia y queremos que nos traten como tal. Hoy las parejas de igual o distinto sexo que hacen una vida común gozan todos los derechos legales de un nuevo Estado civil. Y en esto estamos todos de acuerdo. Essas pessoas teimam em agir como se as famílias não existissem. Mas essas famílias existem e afirmam com muita força e alegria. Podemos perceber que durante séculos as famílias compostas por 2 pessoas do mesmo sexo foram impedidas de terem seu amor e comprometimento reconhecidos plenamente pelo Estado. No Brasil, essa situação começou a mudar quando o país passou a reconhecer as uniões estáveis homoafetivas e a realizar o casamento civil entre 2 pessoas do mesmo sexo. Infelizmente, algumas pessoas ainda querem tirar dessas famílias os seus direitos civis. A gente nunca tinha estado com outras mulheres. A gente se conheceu numas férias em Itaipava. Foi uma amizade muito intensa, muito rápida e muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida. A gente se conheceu por amigos em comum. O primeiro beijo foi nessa boate, que eu fiquei ali dando mole pra ela. E eu agarrei a Bel. Primeiro a gente se conheceu na festa do dia 1º de Réveillon de 2009. Eu morava em Vitória, o Marco já morava aqui no Rio de Janeiro.
eu tava indo pra faculdade, tava nas barcas, e o Robson também. Eu olhei, ele me olhou, nós trocamos telefone, e aí eu peguei o telefone e liguei pra ele. Uma das coisas que nos uniu foi a vontade de ter um filho. Foi uma das primeiras coisas que um disse pro outro, né, que queria ter filho. E isso aguçou, assim, deu mais fogo à paixão um do outro, assim. A gente tinha dúvidas se seria via adoção, se seria barriga de aluguel, ou algum amigo fazer inseminação pra gente. A gente ficou muito tempo pensando qual a forma que a gente ia conseguir ter um filho, até que a adoção falou mais alto, né? Falou mais forte pra gente. E eu sempre quis ter um filho. Eu sempre tive a certeza de que eu tinha que ter um filho. E eu também tinha a certeza de que eu queria que esse filho viesse por adoção. Comprei a ideia e a gente começou esse filho a ser gerado. Todo dia a gente conversava um pouco. Nas nossas como conversas. É que vai ser? Ela falava muito da adoção. A gente não escolheu gênero, a gente escolheu idade. Escolheu que fosse de 4 meses a 1 ano. A gente não escolheu gênero, a gente não escolheu cor. A gente se cadastrou no cadastro do Brasil inteiro, praticamente. A gente queria que as crianças fossem registradas em nosso nome. Isso, a gente fazia questão disso. Aí começou com esse processo de habilitação para adoção, mas realmente até chamarem a gente para uma reunião, demorou muito. E aí eu fui internada com endometriose. O médico que fez a cirurgia falou: vocês não querem ter filho, não? Vocês não pensam em engravidar? Ele entendeu que a gente era um casal. Foi a primeira vez que eu fiquei como acompanhante da Marta oficialmente no hospital. E o médico sugeriu. Quando a gente começou o processo para engravidar, começou também o processo da habilitação das reuniões. Aí a gente foi fazendo as duas coisas em paralelo. Quando a gente terminou o processo da habilitação, a Marta já estava grávida. E nasceu a Rosa, em junho de 2010. A decisão de ter filho é minha, né, de primeiro, porque eu sempre tive sonho, desde os 15 anos, de ter filho, né, e sempre gostei muito de criança. O Marco sempre quis, desde o início. Nós somos os primeiros a fazer a barriga de aluguel. No caso, que são 2 barrigas com a mesma mãe, é a primeira. E a gente... Nós estamos passando por uma fase muito nova, entendeu? Então, a verdade mesmo é que eu tinha medo, entendeu? Disso, como que seria criar esses filhos no mundo que é hoje, com preconceito, com tudo. Esse era o meu maior medo, entendeu? A gente resolveu tentar fazer a inseminação mais uma vez e eu engravidei do José. Quando a gente estava grávida de 8 meses do José, ligaram da vara da infância com a indicação da Clarissa. E até a gente falou, mas a gente achou que a gente ainda estava com a habilitação suspensa. E explicaram que a suspensão durava só 1 ano e já tinha passado. E aí a gente falou, a gente passou por tanta coisa para ter filho, a gente quer adotar, tá nos planos, a gente quer ter esses 3 filhos. É agora, vambora. Aí a Clarissa chegou com 3 aninhos. Ela é a mais velha, que a Rosa tinha 2 e o José recém-nascido, tava para nascer. A Rosa, assim, em 1 mês de filha única, virou irmã do meio. Eles sempre tiveram 2 mães. Eles não conhecem outra história. Eles já convivem com isso há mais tempo também. Depois, eu me separei, eles eram muito novos. A outra mãe deles teve outras namoradas, eu tive outras namoradas. O Marcos já veio com essa ideia. Eu era um pouco mais resistente. E aí, aos poucos, eu fui comprando essa ideia, até que... E aí sim, aí foi o momento em que veio a decisão de, bom, se nós vamos adotar, se vamos ter uma criança, nós precisamos de uma casa. Nós morávamos num apartamento e eu acredito que criança precisa de quintal. Então, precisamos de uma casa. E aí saímos à procura de uma casa, né, antes de qualquer coisa, e comprada a casa, entramos com um processo de habilitação para adoção. Né? Nos habilitamos e finalmente, 15 dias após a habilitação, surgiu o Anta. A da Rosa a gente demorou 1 ano para estar com a certidão em mãos. O José a gente demorou 2 meses, isso é uma coisa que eu acho que vale falar, porque foi já 2 anos depois, foi muito mais rápido. Não tinha, na verdade ele tinha 45 dias e a gente já estava com a certidão correta em nosso nome.
E a Clarissa, que foi o processo de adoção, a gente tinha guarda para fins de adoção em nosso nome, mas a certidão de nascimento mesmo, só 2 anos depois. Mas tem um detalhe engraçado dessa questão da união estável, que eu estava tratando como apenas com uma formalização de um documento, mas né? Não foi. E aí, quando eu cheguei no cartório e a escrivã lá estava lendo, gente, eu fiquei tão emocionada. E era um texto padrão, né? Texto de cartório. Eu falei assim, parecia uma cerimônia de casamento. Aí a funcionária do cartório falou: a senhora quer que eu pare pra senhora respirar? Eu estou ótima. Eu tive outros relacionamentos, de relações de 10 anos, fiz cerimônias simbólicas de casamento, mas não podia casar, então não era uma questão. Não pode casar, não pode casar. A partir do momento que pode casar, eu acho que é uma questão de cidadania, né? É uma questão de proteção, de reconhecimento. Eu acho que a palavra é essa, cidadania e reconhecimento. Agora, a partir do momento que o Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento, né, tira a possibilidade de alguém virar para você e falar assim: você não pode fazer isso. E você tem que ficar discutindo: não posso. Não, eu posso. Igual a todo mundo. E se eu estiver num restaurante de mão dada com ela, ou fazendo uma demonstração pública de afetividade, ninguém vai poder falar nada, porque é minha mulher. É um estatuto da família para família nenhuma, né? Porque o estatuto prega que a família tem que ser pai, mãe e filhos. Se eu pegar a turma de escola de qualquer um dos 3 dos meus filhos, eu conto nos dedos as famílias que vão se configurar exatamente como esse estatuto está falando. Quem ganha com isso? Eu posso enumerar o que se perde, mas o que se ganha com isso? A não ser a vaidade da crença de algumas pessoas que interpretam de maneira fundamentalista escrituras, etc. Ou os ganhos políticos dessas pessoas. A nossa família que já existe, né, seria feito o que dela? É a invalidação de tudo que eu vivi. É dizer que o que eu sinto não é legítimo, que o que eu tenho dentro da minha casa não é legítimo. Essas famílias já existem, né? Como é que você vai pegar agora e vai tirar isso, um direito adquirido por nós seres humanos? A gente vem uma vez aqui na Terra. Estamos aqui vivendo e a gente não tem direito de viver o que a gente quer viver, porque o outro acha que está certo, porque o outro acha que está errado. Cada um tem que cuidar da sua vida. Eu sei da realidade de qualquer pessoa no planeta pelo meu telefone, pela internet. Então seria fingir que essas coisas não estão acontecendo em todos os lugares. E seria fingir que hoje em dia não existem homossexuais, que não existem pessoas que querem constituir uma família sendo ou não homossexuais. Isso aqui não é uma sociedade, né? Nós somos parceiras de vida, parceiras ligadas pelo amor, pelo objetivo. A gente tem um filho, ele é real, esse filho a gente tem sonhos com ele. Sempre que eu conto essa história me emociono, não consigo não me emociono. Nós vimos um trechinho da mão do Antony assim deitado, né? E o perfil do que estava dormindo, um pouco do perfil, aqueles cílios enormes. E eu lembro que eu olhei, Marcos, né? Assistente social, e tinha uma menininha junto. E quando eu olhei para o Antony, eu tinha certeza, é meu filho. Eu sou o Marcos, esse é meu esposo Robson, esse é nosso filho Antony, nossa família existe. Eu sou o Marco, esse é meu esposo Roberto, esses são os nossos filhos Nathalie e Valentim, e nossa família existe. Eu sou Bel Couto. Essa é a Priscila Continentino, minha esposa. Esse é o Carlos Henrique, nosso filho. A nossa família existe. Eu sou a Laura. Essa é minha esposa Marta. E esses são nossos 3 filhos. O José, a Rosa e a Clarissa. E agora, olha só, gente. 1, 2, 3 e já. Nossa família existe. Oi, eu sou Letícia, essa é minha mulher Ana Lúcia. E esses são os meus enteados, André e Ana Laura. Nossa
Nossa família existe. Nossa família existe. Por fim, quero deixar aqui registrado para vocês que família é composta, sobretudo, por amor.